Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui nesse domingo na espera do jogo contra o Ceará. E pesquisando aqui, eu descobri algumas curiosidades, né, sobre alguns atletas, né, que parece que não conhecem a definição real do esporte, né? O esporte é competitividade, é competição, é superação acima de tudo, principalmente futebol. Por isso que o futebol é fascinante. Por quê? Porque é um esporte onde não poucas vezes o adversário mais fraco consegue superar o mais forte, consegue superar os seus próprios limites e alcançar aquela vitória, aquela conquista memorável, né? Então eu linkei alguns exemplos aqui que eu queria dividir com vocês de atletas, de jogadores que infelizmente parece que não conhecem e mesmo sendo profissionais eles não conseguem ficar imbuídos desse sentimento e procurar melhoras para suas carreiras, né? São atletas assim burocráticos que a impressão que a gente tem é que eles não têm ambição, ok? Ou são críticos demais e conhecem seus próprios limites, né? Por isso não arriscam voos mais altos. Às vezes é isso também, né? Então, assim, até o final desse vídeo, eu vou estar citando vários exemplos aqui para vocês. Quero que vocês me dê mais alguns exemplos, se vocês concordam ou não concordam, e se algum desses passou pelo time de vocês, que vocês comentem, né? Coloquem nos seus comentários. Esse vídeo aqui é um voltado ao pessoal santista, mas tá aí, né? Tá na rede. Pode ser que seja visto por outras pessoas. Então vou começar aqui linkando pelos exemplos que a gente tem aqui de Santos, né? Temos aqui o goleiro Vladimir. Vladimir é um goleiro de 31 anos, tá? Tá no Santos desde 2003, pasmem, tá? Ele tá no Santos desde 2003. Ele foi profissionalizado em 2009, né? Em 2009 ele foi profissionalizado. Eu tô olhando aqui que eu tenho um script aqui onde eu coloquei as informações. E assim, desde 2009 para cá ele não conseguiu se firmar nunca. Por que eu tô até colocando a questão dele? Porque ele vem renovando contratos. Nunca ouvi falar de dificuldade para renovar o contrato dele, então para mim ele se coloca como um acomodado. E no momento como hoje, eu acho muito complicado renovar o contrato dele, é uma pena, né? Mas ele não se manifesta, ele não procura algo melhor para a carreira, pelo contrário. Ele foi emprestado uma vez para o Fortaleza, da onde ele foi devolvido por um rebaixamento, e ele foi emprestado novamente para o Avaí, para onde ele foi devolvido novamente por um rebaixamento. Né? E aí provavelmente a equipe já tem dificuldades financeiras, rebaixada não vai ter condição de manter. Então considero ele realmente um cara acomodado, um cara que está 17 anos num clube, um cara que vai para 12 anos agora, 11 anos como profissional, ele não consegue se firmar, ele não consegue ganhar sua posição, ele não consegue ter fãs, né? Eu acredito que tem muito pouco, se tiver, né? E não procura uma melhora na sua carreira, infelizmente, apesar de ter ganhado lá o título paulista com a gente, mas eu coloco como um goleiro acomodado. E desculpa, né, cara? Ele não tem qualidade técnica para superar os dois goleiros que nós temos hoje, que é o John e o João Paulo. Sem contar que eu acho que a renovação de contrato dele vai implicar, né, no quê? Na subida de outros jogadores que talvez tenham até mais qualidade e não conseguem subir, como foi o caso dos dois aí citados. JP e o John, tá certo? Então o Vladimir fica por aí, infelizmente. Na minha opinião, não deveria ser renovado o contrato dele. E ele também, como pessoa e como atleta, como profissional, deveria ter um estalo aí na cabeça dele e procurar uma coisa melhor para ele. Uma coisa onde ele conseguisse se destacar, né? Esse vídeo eu vou fazer também de outras modalidades, eu pretendo fazer. Talvez até de jogadores do Santos, vou estudar outros jogadores. Talvez eu vou fazer de outras modalidades também. Aí vem o sequente aqui, que é o nosso zagueiro o Luiz Felipe. Luiz Felipe está no Santos desde 2016, ele já vai para praticamente 5 anos de Santos. É mais um que, na minha opinião, ele tem aí um trauma,
Ele tem uma frustração muito grande. Nem coloco como um mau jogador, só que eu acho que o nível dele não é para Santos. A prova tá aí, são 5 anos de casa e ele não consegue se firmar, ele não consegue uma titularidade, ele não consegue mais sequência de partidas. Pelo contrário, a gente consegue elencar várias lambanças dele aí, aquele caso contra o Corinthians, por exemplo, Campeonato Paulista, custou caro, né? Que ele errou feio. Sei que todo mundo erra, todo jogador está sujeito a isso, mas você percebe que o jogador ele já está meio que estigmatizado, né? Em cima disso, são 5 anos aí, ele tem contrato agora até 2024. E eu duvido muito que até lá ele consiga uma sequência grande de partidas. Pode ver aí que, por exemplo, no caso de hoje, a informação que eu tenho é quem vai jogar é o Laércio. Ele não vai jogar. E eu, francamente, eu prefiro que ele não jogue. Então, infelizmente, Luiz Felipe se enquadra em mais um caso como esse. Um outro caso de jogador acomodado, e aí cada um tem os seus motivos, né? Luiz Felipe é um jogador jovem, teoricamente. Temos aqui o Brian Ruiz. O Brian Ruiz já estava negociando com o Santos desde o final, desde a Copa de 2018. Ele veio para o Santos como jogador do Santos. Ele praticamente não jogou. Que eu me lembre, se eu não estou enganado, ele teve 2 oportunidades como titular, 2 oportunidades. E de negociação de 2018 para cá até o meio desse ano agora 2020, ele ficou ali quietinho, acomodado, esperando o tempo passar, recebendo sua grana. E não teve uma força de vontade. Olha, cara, eu abro mão, eu vou sair fora, eu vou buscar. Não teve. Então é mais um acomodado aí. Esse talvez pro final de carreira, né? Tanto que agora ele foi jogar no time que o revelou, né? O time que revelou ele lá na terra dele. E aí a gente chega, assim, nesse caso de acomodação e de até uma questão de caráter, no pior de todos, né? Cueva. Cueva, que lascou o Santos, agora lascou o Pachuca e já está jogando num time na Turquia. Pelo que a gente tem informações aí, o Pachuca vai ser obrigado a pagar uma grana pro Santos. Até que, se isso correr realmente, é até uma boa notícia, né? Agora um dos casos mais emblemáticos, que eu sempre lembrei, sempre citei, gente, do ex-goleiro Roger, tá? Acho que a coisa mais marcante que ele fez na carreira dele, se você jogar no Google alguma coisa da vida, foi que ele posou pra G, né? Uma revista aí masculina aí, sei lá, né? Ele posou pra G. Porque o cara jogou no Flamengo por aproximadamente 5 anos. Nunca se firmou. Né? São Paulo, 4 anos. Nunca se firmou. Santos, aproximadamente 3 anos. E nunca se firmou. Aí tentou encerrar no Botafogo, teve uma contusão, parou também. Então o homem começou e terminou acomodado. Tá? A carreira dele toda foi na reserva. E era um cara que mal falava, nunca vi criar problema, nunca criou confusão nenhuma, nunca, sabe? Então, assim, eu acho que é um dos maiores exemplos de acomodação, infelizmente. Tá entre ele aqui o Vladimir, né? Poderia citar outros jogadores, né? Mas eles fogem um pouquinho desse caso, né? Vamos colocar de repente o Jean Mota. O Jean Mota já vai para 4 anos no Santos, mas ele já fez boas atuações. Até comentei no vídeo de ontem que eu acho que ele deveria se tentar resgatar o futebol que ele conseguiu no Campeonato Paulista de 2019. Ele foi inclusive premiado como craque do campeonato. Então ele meio que não se encaixa nisso, né? Acho que o caso dele é uma desmotivação, alguma coisa nesse sentido. Mas existem outros jogadores em outros clubes e existem atletas também em outros tipos de esportes. Já vou até dar um feedback para vocês aqui. Se a gente for falar, por exemplo, de um Rubinho Barrichello, né? Ele preferiu a parte financeira da sua carreira do que ser um ídolo, ser um herói nacional. Eu tenho certeza que se o Senna tivesse vivo hoje, mesmo que a carreira dele tivesse parado naquele momento, hoje ele daria várias palestras, ele daria várias entrevistas, ele seria muito mais requisitado do que o Rubinho Barrichello. Então é isso, pessoal. Só para descontrair aí, trouxe esses dados para vocês. Deixe seu comentário, dê o seu like aí. E compartilhe, peça que o pessoal se inscreva no canal. E de quando eu vou estar colocando um videozinho aí pra gente, de certa maneira, se divertir. Esperando o jogo contra o Ceará, um bom jogo pra vocês. Provavelmente vou fazer um vídeo pós-jogo, tá ok? Um abraço e saudações alvinegras a todos.